Estamos aqui para fazer mais um resumo do que aconteceu no NXT dessa semana. NXT que já começa com o combate do Miles Borne e do Lexis King na Lights Out Match, né? A luta que fica tudo escuro. Assim, eu fiquei pensando semana passada se tudo ia ficar escuro, mas aí não ia dar pra ver a luta, basicamente, né? Então, o que acontece é que o ringue fica iluminado, só que com uma iluminação baixa, e o público fica todo no escuro ali. Mas a gente tem que ver a luta, então não é completamente escuro, né? É uma luta sem desclassificação, então o combate já começa com o Miles Borne atacando o Lexis King fora do ringue, na entrada dele. E aí depois o combate começa e tal. Foi um combate legal. Eu não consegui acompanhar o combate inteiro porque eu perdi um pouquinho o começo do show, então eu fui pegar mais ali acho que depois do segundo intervalo. Mas o que aconteceu basicamente foi que o Lexis King ele ia aplicar um stamp no Miles Borne com a cadeira no pescoço dele. O Miles Borne consegue sair, e aí ele foi pro Spear no Lexis King, e a impressão que me deu é que o Lexis King acabou batendo a cabeça dele. Quando ele atingiu a barricada, ele acabou batendo a cabeça dele, a nuca dele na grade. Isso aí eu já não sei se foi alguma coisa leve, ou se realmente ele não bateu, eu já não sei. Mas é um pouco preocupante, porque lesão na nuca é um negócio perigoso. Mas enfim, eu espero que nada tenha acontecido. Aí depois os dois voltam pro ringue. O Lexis King ele acerta um super kick no Miles Borne, e quando ele ia para um vertical suplex, o Miles Borne consegue reverter para um DDT, e depois ele joga o Lexis King num Born Again na mesa e fecha o combate. E é isso, o combate foi legal. Eu não consegui acompanhar inteiro, então não tenho muito assim falar se o combate foi super bom, mas pelo menos esse final foi interessante. Depois do combate, a gente ficou sabendo que a Eva não poderia estar no show. Quem ficaria encarregado do show seria a Steve e o Robert. E aí eles estão falando com a Eva no telefone, perguntando se lutadores da TNA tinham sido convidados, porque durante o show, vocês vão perceber nos outros segmentos, nos outros combates, que lutadores da TNA foram aparecendo nos bastidores. Então eles perguntam se alguns deles tinham sido convidados. Eles pareciam meio preocupados, e a Eva parece não entendeu. Ela parece dar meio que um perdido neles. E ela fala tipo, alô, 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 não tô entendendo vocês, mas sei que vocês estão fazendo um bom trabalho, e desliga o telefone na cara deles, né? Aí deixando eles à mercê aí. O Ethan Page ia pra um segmento, né? Depois do intervalo ele ia pra um segmento uma promo, na verdade, no ringue. E o Ethan Page, quando ele tava entrando, o Miles Borne dá uma encarada nele ali. E durante isso também, a gente vê mais lutadores da TNA ali no ringue. Se eu não me engano, a Victoria Crawford tava ali no fundo também junto. E aí depois o Ethan Page segue pro ringue. Ele vê que o El Hijo de Vikingo, o El Hijo de Dr. Wagner Jr., desculpa, ele tá ali na primeira fileira assistindo, vendo a promo do Ethan Page. Aí ele encara ele que é campeão latino-americano da AAA. Aí ele basicamente ele comemora ali a vitória dele sobre o Tyler Breeze, destaca a presença ali do Wagner. Ele convida pra ele assistir a luta que ele vai ter contra o Tavion Heights no No Mercy, e provoca ele pra ele subir ali no ringue. E aí nisso o El Hijo de Dr. Wagner Jr. aceita isso, entra no ringue. E aí o Page ia chamar o árbitro, mas ele não tem nem tempo ele chama, na verdade, o árbitro pra começar um combate ali, aí dá início ao segundo combate da noite. O Ethan Page não tem nem tempo ali de tirar a jaqueta dele, que o Dr. Wagner Jr. consegue derrubar ele. Ele aplica um angle lock e basicamente fecha o combate, né? Uma luta ali que dura, sei lá, uns 30 segundos e tal. E aí depois disso, que o El Hijo de Dr. Wagner Jr. derrota ele tira a máscara, revelando que na verdade ele era o Tavion Heights. Aí continuando a rivalidade deles e fazendo um esquenta aí pro No Mercy. Depois disso, a gente teve um vídeo. A gente vê o vídeo gravado mais cedo ali da Georgine Grace nos bastidores ali com alguns lutadores e tal. Acho que a Nikita Lyons, eu esqueci o nome da campeã
do Carly Armstrong, que é campeã do Evolve. Enfim, ela tá ali nos bastidores. A Jordynne Grace fala que ela fala que algumas semanas atrás pra Blake Monroe não ter ligação com a Juggernaut, que é a Jordynne Grace. A Rihanna explica que não tinha nada disso, que ela entendeu errado, que ela na verdade gostava muito da Jordynne Grace. Então a Jordynne, tipo assim, pra ela falar, você quer provar isso, então vamos lá pro ringue pra ver se é realmente isso que você tá falando. E aí confirma mais um combate pra noite. Depois a gente tem o combate da Candice LeRae e da Lane Reed, valendo vaga valendo o number one contender pro título Speed, que tá com a Sol Ruka. O combate foi, de novo, um combate rápido, né, ali, poucos movimentos num curto período de tempo, mas um combate bem acelerado. O Cole Custer, um corredor ali da NASCAR, ele anuncia o combate antes da noite, ele que depois vai aparecer de novo em outro segmento. As Aruka, elas estão observando o combate ali do pódio que tem do LFD, né? E aí logo no começo ali do combate, a Candice LeRae, ela acerta um Senton Splash, e aí quando ela ia pra um Lion Salt, ela, cara, fica um bot bem visível aí, tipo, pô, logo no começo do combate tava o combate já ia ser bem acelerado, e aí a Candice LeRae, infelizmente, ela dá um botzinho ali nas cordas que ela acaba escorregando. Mas isso não prejudica o combate como um todo, né? Foi só no comecinho ali, enfim. E aí depois a Lane Reed aproveita isso pra contra-atacar, e o combate segue normal. E durante o combate, mais lutadores da TNA aparecem, né? A Zaya Brookside e a Zaya Ali aparecem nos bastidores ali, andando provavelmente até o ringue. E aí o combate se encerra com a Lane Reed acertando o Running Knee e seguindo aí pro combate dela, que vai ter no No Mercy contra a Sol Ruka. Depois a gente teve um segmento, na verdade um promo package da Jada Parker, que ela diz que ela pergunta espera que na verdade todos tenham gostado da NXT Homecoming, mas ela disse que ela não gostou muito, e ela fala que ela não gostou muito porque ela não estava num bom clima por causa da Lash Legend, né? Aí ela lembra que a Lash Legend conseguiu, que a Jada Parker conseguiu, a Jada Parker na verdade fala que a Lash Legend conseguiu a vitória em cima dela, mas que pra ela aproveitar o momento, e basicamente ela fala sobre ela ter atacado ela depois, e que a Parker avisa que da próxima vez não vai ter barricada pra proteger ela, e que a rivalidade ainda não terminou. Uma promo de provocação ali com a Lash Legend, normal. E aí depois dessa, a gente teve nos bastidores a Lara Valkyria conversando com a Tatum Paxley, que tinha conversado também semana passada, que as duas são amigas já, do NXT já há um tempo. Ela pede desculpa por não ter conseguido falar com ela direito na semana anterior. A Lyra comenta que sempre que ela se aproxima de alguém, a pessoa acaba mudando, as coisas começam a ficar esquisitas. Mas aí a Tatum Paxley diz que a culpa não é dela. E que a Lara Valkyria depois chama a Tatum de estranha, né, esquisita, mas ela disse que ela gosta dela assim, e que sente falta dessa amizade delas. E aí depois aparece a Izzy Dame, devolvendo a boneca que a Tatum Paxley tinha deixado no ringue no NXT Homecoming. E ela fala que era melhor ela não se acostumar com a Lara aparecendo ali de novo, porque do mesmo jeito que ela aparece, ela poderia desaparecer de novo. E durante isso a gente teve mais lutadores da TNA aparecendo de fundo, tá? Enfim, seguindo, a gente teve o André Chase falando com o corredor da NASCAR, o Cole Custer e o Sam Mayer, dando algumas direções ali sobre a velocidade e tal dos lutadores da NASCAR, que a TCU poderia usar isso como exemplo. E aí o Dark State aparece, entra ali na conversa. Eles falam que eles batem mais rápido que qualquer carro, e o Sam Briggs ele traz o fato de que ele é muito fã do John Hendry. Aí já sabe, digo o nome dele, ele aparecerá. O John Hendry aparece
ele tira ali o capacete e revela que na verdade o corredor que tava ali era o Joe Hendry. E. Cara, essas aparições do Joe Hendry são cada vez mais divertidas. E aí ele é. O Hendry ele dá uma esculachada ali no Dark State. O Sugars ele fala que o Hendry era melhor ele tomar cuidado porque o Dark State estava por aí. E o Dark State desafia o Joe Hendry e o Chase Yu para um combate 6-man tag team match. E o Cutler James finalmente ele consegue fazer um comentário não tão infame. O Cutler James dessa vez mandou bem. Parabéns, Cutler James. Depois a gente teve o quarto combate da noite, que foi o combate da Jordynne Grace versus Ariana Grace. Um combate de graças, né? Um combate de graça, inclusive. A Ariana Grace, ela começa ali o combate atacando a Jordynne Grace ali durante a entrada dela, antes do sinal tocar. Só que ela pisa até na Jordynne Grace, mas a JD consegue reverter a situação pro lado dela e joga ela pro turnbuckle. E aí no final do o combate foi legal, mas foi um combate rápido, não tem muito o que falar. Um combate de televisão. A Jordynne Grace acerta um clothesline, ela conecta para um Spinebuster e fecha o combate. E aí depois do combate o Staggs ali apareceu para confortar a Ariana Grace depois do combate. E durante isso a Blake Monroe apareceu, acho que seria uma roupa de zelador, com uma lixeira com um monte de armas ali. E aí a Blake Monroe e a Jordynne Grace começam a se bater ali com um monte de cadeira, com um monte de candlestick. E aí quando tava tudo uma bagunça ali, aparece os seguranças pra impedir aquela situação. Aparece a Steve Turner e o Robert pra apaziguar ali as coisas. E a Steve informa que a Monroe iria enfrentar a Jordynne Grace numa luta com armas, numa Steel Cage, numa jaula, no NXT No Mercy, confirmando mais um combate pro No Mercy. Esse aí tem tudo pra ser o maior combate da noite, cara. Eu gosto de combates Steel Cage. Enfim, depois a gente teve um segmento ali, uma entrevista na verdade da Lane Reed com a Kelly Kincaid sobre a luta que ela vai ter no No Mercy. A Lane Reed ela conta que ela pediu a chance, ela teve chance ali contra as melhores ali da AAA, né, a Fabia Pache, e também ela derrotou um ícone do NXT, que é a Candice LeRae. E ela afirma que será a próxima. Ela fala que ela vai ser a próxima campeã Speed. E logo em seguida a Jacy Jayne aparece e elogia o desempenho dela e deseja sorte pra ela no sábado. E aí, quando as meninas iam entrar ali em ringue, a Jacy Jayne ela fala que ela tava no controle, que ela não precisava da Fallon e da Nyx pra enfrentar a Lola Vice. Enfim. E aí a gente tem uma promo ali da Jacy Jayne no ringue, falando sobre o reinado dela ali de 100 dias como campeã do NXT. Ela afirma que ela já superou os rótulos dela de Most Beatable Champion e outros rótulos que o pessoal deu pra ela, dizendo que ela é responsável por destronar a Stephanie Vaquer. E a Jacy reconhece até a melhora da Lola, mas ela fala que enquanto a Lola tava rebolando rebolando a bunda dela, a Jacy Jayne fala que ela tava levando... assim, essa frase em inglês, essa frase em português fica esquisita, mas em inglês ela faz um trocadilho, tipo assim, que ela estaria levando porrada tipo, no traseiro dela, pra não pegar mal mais do que tá pegando, e pra ela continuar no topo. E ela fala que ela não tem família, não tem background, não tem passado no MMA, e nem a vantagem de ter o povo dela pra proteger ela no No Mercy. Ela fala isso em relação a Lola Vice agora, né? E que, enfim, o papai e a mamãe dela não vão vir pra ajudar ela, e que isso seria uma coisa fácil da Jacy Jayne resolver. A Lola Vice aparece, ela diz
pra Jacy Jane que ela não esperava menos do que alguém falando sobre a bunda dela. E que ela fala que pelo menos ela tem uma bunda pra rebolar. E aí fazendo trocadilho, porque acho que era interessante pontuar isso aqui. Enfim, aí ela reconhece o reinado, né, da Jacy Jane também, de 100 dias. Mas diz que a Jacy Jane, ela só conseguiu esse título por causa das meninas do Feirão Influence, e que a Lola Vice conseguiria esse título sozinha. E aí ela fala que ela também já não é mais a campeã nervosa que ela era no passado, e que agora ela é uma WWE Superstar, e que ela tá pronta pra vencer pela família dela, pela cultura e ela joga ali pro público, né? E todos que acreditam nela. Aí a Lola promete que vai derrotar a Jacy Jane no Mercy e tomar o título. A Jacy reage dizendo que a Lola Vice que ela sempre buscou validação, e a Jacy afirma que de um jeito ou de outra ela vai continuar campeã, e mesmo que ela saia machucada, a Lola vai ser muito pior que ela, porque ela vai ser a decepção da família. E aí as coisas esquentam ali. A Lola, ela acerta um backfist na Jacy Jane, derruba ela, pega o título e provoca ela rebolando os quadris dela. A gente teve um segmento a gente teve, na verdade, mais uma promo package do Josh Briggs, falando ali sobre ele ser um cara que ele consegue fazer muitas coisas que outros lutadores sonham em fazer, porque ele é um cara grande que consegue voar, ele é um cara grande que é rápido e que ele bate muito forte. Isso é verdade, ele tem um moveset bem interessante pro tamanho dele. E ele fala que mesmo assim ele continua escutando as mesmas coisas das pessoas, que ele não conecta com o público, que ele não é relacionável. E aí então ele fala que no No Mercy ele vai mostrar pro Devon e pra todo mundo que isso é só barulho, que qualquer outra coisa é só barulho. E que ele não dá a mínima pro que se ele não conecta pros fãs. O que na verdade ele se importa é quando ele conectar a bota dele na cara do Devon. E cara, isso aí foi uma baita de uma promo package, enfim. E aí depois ele fala que não importava a torcida, que eles dessem pra ele, mas o que importava é que o pessoal ia contar até 1, 2, 3 e ele ia ser campeão em cima do Devon Neves. Uma promo package bem boa. Nesse momento tem um avião passando. Ok, o avião já passou. E aí a gente tem o quinto combate da noite, que é o Dark State vs o Chase U mais o Joe Hendry. O combate ali começou quando o John Hendry e os meninos do Chase U tava balançando ali as mãos de um lado pro outro, e o Dark State acaba atacando eles durante isso. Foi um combate legal, foi um combate bem bom. O K.O. Dixon, o primeiro Dark State dominou ali aquele começo do combate, mas o K.O. Dixon, ele teve uma boa atuação ali, ele conseguiu aplicar armbars e tal, ele teve uma atuação bacana. O Uriah Connors também, ele teve uma atuação legal, porque no final do combate ele tava dominando tudo, ele acertou vários chutes, easy gears, super kicks e tal, em todos os membros que estavam tentando invadir o ringue. Ele conseguiu acertar um DDT no Sugars e um Suicide Dive no Cutler James, quando ele tava discutindo ali com o André Chase. Só que aí depois numa distração do árbitro pelo Cutler James, o Sugars ele acerta um running de drop no Uriah Connors. O Dark State conecta pra uma stage Powerbomb e fecha o combate. Pop-up Powerbomb, desculpa. E aí fecha o combate e eles têm mais uma vitória sobre os seus oponentes. E aí depois a gente tem uma vinheta do Rick Saints em Nova Orleans, ele falando sobre a casa dele. Cara, assim, não tem muito o que falar sobre essa promo, é mais fazendo um hype ali pra ele, mostrando como ele era subestimado e tal, como ele era esse underdog, enfim. Uma promo package normal. Depois a gente tem uma entrevista da Kelly Kincaid com o Devon Neves, falando sobre o combate que ele vai ter com o Josh Briggs. Ele lembra que ele perdeu na última, mas ele garante que ele vai vencer dessa vez.
E aí, nisso, a gente escuta alguns gritos, a gente pensa que é alguma coisa relacionada à invasão da TNA, mas quando a gente vê um árbitro ali tá com a Jasmine X caída no chão, ele pedindo por ajuda, as meninas do Feirão Influência aparecem, a Fallon e a Jacy Jayne, só que a Jacy Jayne e a Fallon Henley não parecem muito preocupadas com a situação, e elas falam que, bom, era melhor assim, e que era melhor os fortes sobreviverem, e elas acabam deixando a Jasmine X ali à mercê. Uma pena, porque ela é a garota mais injustiçada do NXT. Ela vai ser futura campeã 10 vezes pelo menos. Aí já ir profetizando aí a vitória da DCJ no futuro. Antes do combate começar, do main event começar, a gente teve ali a gente viu que na arquibancada tinham vários membros da TNA, como eu falei, durante o show foram tendo várias aparições de membros de lutadores da TNA. E aí, só pra citar alguns aí, teve o Moose, né? Teve o Eric Young, teve o Frank Kazarian, Steven McLean, teve também as Iconics, apareceu primeiro a Jessie McCain, ou Jess Kay, que era a antiga Billie McKay, e a Peyton Royce, hoje eu esqueci o nome dela, acho que é Cassie Lee, né? Elas apareceram ali, bem interessante. E depois apareceu o Matt Cardona, cara, o Matt Cardona, antigo Zack Ryder, durante o combate ali. Mas enfim, citar agora o main event mesmo, porque durante o main event teve outras aparições. O main event dessa noite era Tricky Williams e o Obafemi, título por título, né? Winner takes all. Valendo quem ganhasse ia pegar o título do outro. O Mike Santana. O combate foi muito bom, tá? O combate foi muito bom. Não vou me estender muito aqui no combate, mas foi um combate muito bom. O Trick Williams mostrando a velocidade dele, o Obafemi mostrando a força dele. Mas acho que o mais interessante aqui é a história. Apesar de que, de novo, o combate foi muito bom por combate, né? Teve um momento ali que o Mike Santana ele sai do público. E quando parecia que ele ia atacar ali o Obafemi, o Trick Williams, não, ele senta ali com os comentaristas e ele passa ali uma parte do combate junto com o Vic Joseph e o Booker T. E aí, ali fechando o combate, o Trick, aproveitando que o Mike Santana tava ali, ele vai até o Mike Santana. E aí eles começam a trocar provocações, aí o Trick Williams acerta um tapa nele, e aí o combate acaba terminando dele, que era uma coisa meio óbvia, a gente sabia que esse combate ia terminar sem resultado. Mas o que acontece depois disso é que o Mike Santana e o Trick Williams, eles vão pro meio do ringue, e todos os lutadores da TNA, eles avançam pro ringue, e do NXT eles começam a sair do backstage e começam a vir também. Aparece o Rankin Tank, aí aparece o Matt Cardona, aparece uma galera ali, aparece a Sol Ruka, aparece a Zarya, todo mundo se batendo ali com a Zarya Brookside, cara, uma loucura. E aí depois o combate terminou ali com tipo assim, durante aquela confusão, o Rick Sainz aparece ali, cara, numa hora. Ele veio andando assim com a camisa dele mexendo, cara, iradíssimo. Ele vem, ele encara o título do NXT Champion, que ele vai lutar contra o Obafemi no No Mercy. Aí o Obafemi, ele aparece assim, tipo, caído. Ele pega o título do Rick, e aí ele ergue ali, mostrando pro Rick Sainz. E aí o show termina ali com essa cena. Cara, essa invasão da TNA, ela já era especulada já semana passada, até porque durante, acho que depois do comentário que o Grayson Waller fez lá sobre a TNA e tal, que se não fosse por um campeão do NXT tá com o título da TNA, eles não teriam a relevância que eles têm hoje. Vários lutadores da TNA fizeram comentários sobre isso, e já se especulava que poderia rolar uma invasão. Só que, cara, no nível que aconteceu ontem foi sinistro, porque foi uma construção, né? Durante o show foram aparecendo vários lutadores da TNA, e pra no final ter todos eles na crowd, né, no público, e depois eles finalmente atacando ali, começando uma guerra civil, né, e tal. Muito, muito legal.
A luta em si foi boa, mas eu acho que o desfecho foi ainda melhor. A história... Ambulância. A história foi ainda melhor. E aí seria interessante se o William Regal estivesse essa semana. E caramba, como passa avião e como passa ambulância, cara. Minha nossa, eu acho que não vou contar essas coisas, sinceramente. Enfim. Era bom se o William Regal estivesse essa semana pra simplesmente ele chegar lá e falar: senhores, eu sei exatamente como resolver essa situação. Wargames. Cara, seria muito bom. Assim, eu queria ver o Division lutando contra alguém. Seria legal. Mas, cara, puta, TNA versus NXT, cara, daria um Wargames absurdo, velho. Ou, assim, melhor ainda, fazer um Wargames, tipo, exclusivo pro NXT, né, cara? Seria muito bom, velho. O NXT versus a TNA, cara, isso daria um pay-per-view inteiro só de lutas de lutadores da TNA contra lutadores da NXT, cara. Ainda mais porque tem lutadores que fizeram parte da WWE na TNA hoje. Então seria muito interessante. Enfim. E aí já tem alguns combates confirmados pra semana que vem, que eu não lembro agora. Então vocês vão ficar na vontade de saber quais são os combates que vão ter semana que vem. Porque eu quero postar esse vídeo o mais rápido possível. Então é isso o resumo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, vocês podem deixar o dislike, mas eu não recomendo. Eu recomendo que vocês deixem o like e se inscrevam no canal. Se não se inscreva no canal, deixa o like. Acompanhe a gente nas próximas semanas para os próximos vídeos. E você deixa aí na área de comentários o que você tá achando desse embate aí de TNA contra NXT, né? E talvez isso se estenda pra WWE, já não sei, mas acho que o contrato é com a NXT ali só. Enfim, você deixa aí nos comentários o que você tá achando de tudo isso. É isso o vídeo. Pra próxima semana, valeus, falou.